Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Beleza? Vamos dar início a mais uma aula Maturidade Cristã. Nossa pequena aula online. Para que o Senhor Jesus possa estar entrando no coração de cada um de vocês. Que a paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa estar abençoando esta aula. Tá? Feche seus olhos e leve seus pensamentos a Deus. Amado Deus e Pai, eu te dou graças, Jesus, por mais uma vez o Senhor está diante de Ti para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Deus, que venha conduzir esta aula, Senhor. Que venha, Pai amado, a usar-me, Senhor, como um canal de bênção para que o Teu nome seja divulgado, para que o Teu nome seja falado, para que o Teu nome seja amado através da minha boca, Pai, através da minha vida, Senhor. Ó Pai, para que cada pessoa que assistir esta aula possa verdadeiramente aprender a Tua palavra, possa verdadeiramente, ó Pai, sentir a Tua presença diante desta aula, Pai amado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e os dons do Espírito. Que maravilha que é falar sobre os dons do Espírito, falar sobre o Espírito Santo de Deus. Mas antes de começar a aula, queria que você se inscrevesse no nosso canal, que você desse um joinha lá, para que a gente pudesse notificar vocês toda vez que tiver vídeos novos, tá? E compartilhar com todos os seus contatos, que conforme você for assistindo a aula, for gostando, que compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos, tá? Para que a gente possa ter o maior número de inscritos possíveis, para poder divulgar a palavra de Deus. Eu quero começar essa aula já. Eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu tomei como base o texto de 1 Pedro, no capítulo 4, versículos 7 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, do 7 ao 11. A fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o com a força que Deus prevê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. E ao receber Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador, pela fé em nossos corações, somos selados pelo Espírito Santo. Tá? Isso você vai encontrar lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. A presença do Espírito Santo em nosso coração é a garantia de estarmos salvos. Romanos 8, versículo 9. Essa presença maravilhosa em todo crente desfruta o cumprimento do que Pedro, o apóstolo, disse no dia do Pentecostes. Você pode conferir lá em Atos capítulo 2, o 38 e o 39. O Espírito Santo nos é dado como um dom de Deus, ou seja, uma dádiva de Deus. Assim, ao render-se com fé e arrependimento diante do Senhor Jesus, o discípulo recebe naquele exato momento o Espírito Santo. Isso
Isso é o que se chama batismo no Espírito Santo. Há inúmeros textos bíblicos que falam do Espírito Santo, dado ao crente na hora do seu novo nascimento. Esta aula trata especificamente desses dons que o Espírito Santo de Deus nos concede. Eu quero que vocês entendam muito bem, tá? Os dons do Espírito. Os dons do Espírito são capacitações especiais dadas aos discípulos para equipá-los para a vida cristã. O testemunho cristão, o serviço e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a glorificação do nome do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo ele é dado para que você possa ser capacitado a exercer algumas funções. Tá? E ao final desta aula, quando nós terminarmos esta aula, eu quero que você seja capaz de descrever os dons do Espírito, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Explicar o propósito com que o Espírito Santo concede dons aos discípulos. Citar os textos bíblicos que falam a respeito dos dons espirituais. E você também vai ser capaz de descrever como o Espírito Santo concede os dons. Você vai ser capaz de identificar o dom ou os dons com os quais o Espírito Santo tem capacitado você a utilizá-los no cumprimento da missão de fazer novos discípulos. Então, no final desta aula, você vai ser capaz de identificar tudo isso. Você vai ser capaz de falar tudo isso. Tá? Então, nós vamos começar agora como o Espírito Santo concede os dons. O ensino global do Novo Testamento, ele mostra que todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Tá? Você vai encontrar lá em Romanos capítulo 12, no versículo 6. E em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 7. Em 1 Pedro 4, versículo 10. Nenhum crente tem todos os dons espirituais. As perguntas feitas por Paulo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 29 e 30, indicam isso. Portanto, todos temos necessidade uns dos outros. Romanos capítulo 1, do 11, versículo 11 e 12. E todos os discípulos são importantes uns para os outros. Se alguém é negligente no uso dos seus dons, toda a comunidade sofre por não serem supridas as suas necessidades. Resumindo, ninguém tem todos os dons. Ninguém tem o que a Bíblia diz, todos os dons. Por quê? Porque se uma pessoa só tiver todos os dons, então ela não precisa de mais ninguém. Então, cada um tem pelo menos um dom, 2, 3 dons, tá? Conforme o Espírito Santo vai te concedendo, conforme o Espírito Santo vai te presenteando. Tá? Por quê que cada um tem poucos dons? Porque todos nós, um precisa do outro. Tá? Todos temos as necessidades de uns dos outros. Você vai encontrar lá em Romanos capítulo 1, no verso 11 e 12. Todos os discípulos são importantes uns para os outros. E se alguém negligencia tal fato, toda a igreja vai sofrer com isso. Se você negligencia que você tenha um determinado dom, a igreja vai sofrer isso. Por quê? Porque a igreja vai ficar carente daquele dom, exatamente aquele dom que você tem e você está negligenciando aquele dom. Então, quando você tem o dom, você tem que exercer o seu dom dentro da igreja, para que a igreja não sofra com isso. Tá? Os dons
são distribuídos pelo Espírito Santo como Ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Como Deus é onisciente, Ele sabe qual é a nossa maior necessidade. Então Deus conhece a necessidade da igreja, Deus sabe o que a igreja precisa. Então Ele vai dar o dom que a igreja necessita, não o dom que você quer. Ao distribuir soberanamente os dons, Ele garante que nenhum dom necessário falte à igreja. Tá? Então é assim, Deus ele concede o dom conforme a necessidade da igreja. A igreja precisa de um dom de profecias, então Deus vai mandar aquele dom de profecias. A igreja precisa de um dom de cura, Deus vai dar aquele dom de cura. A igreja precisa de um dom de visão, então Deus vai dar aquele dom de visão. Tá? Se pudéssemos escolher o dom, seria um verdadeiro caos, né? Imagine só, eu vou escolher, eu quero o dom de cura, eu vou escolher esse dom de cura. Por quê? Aí eu vou escolher o dom que vai me colocar em evidência. Tá vendo ali, olha, o Deri tem um dom de cura, eu vou lá. Então quem vai estar em evidência não é o dom, não é o Espírito Santo, não é Deus, e sim o Deri. Está conseguindo me compreender o porquê que Deus não deixa vocês, não deixa a gente escolher o dom? Porque nós escolheríamos aquilo que colocaria a gente num patamar. E não é isso que Deus quer, não é isso que é a vontade de Deus. Tá? Então, vamos lá. Para que o Espírito Santo conceda os dons, o que a gente precisa para que o Espírito Santo conceda os dons? Tá? Ao lermos 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso do 4 ao 7, percebemos que cada discípulo é concedido pelo menos um dom, certo? Já falei isso, que o torna capacitado para realizar um ministério específico. E eu quero que vocês entendam aqui que ministério significa serviço. Quando eu falar em ministério, isso significa serviço, o serviço que a pessoa exerce na igreja, seja de tocar, seja de cantar, seja de pregar, seja de dançar. Isso é um ministério, é um serviço. Tá? Então o dom do Espírito, ele capacitar você para poder exercer o seu ministério, exercer o seu serviço. Tá? Então é desta maneira. Daí nós podemos considerar o seguinte: os dons são intimamente relacionados com os ministérios, possibilidades de serviço cristãos. Os ministérios que os dons concedidos pelo Espírito Santo possibilitam realizar têm a finalidade de construir o corpo de Cristo. E isto envolve a edificação e a evangelização. Tá? Então, os ministérios, eles constituem o corpo de Cristo. Eles formam o corpo de Cristo. Tá? Por isso que na igreja tem quem canta, tem quem toca, tem quem prega, tem quem serve. Então, cada ministério, ele vai construir o corpo de Cristo, ele vai construir a igreja. E todos esses ministérios, eles contribuem, eles são desenvolvidos para edificação e evangelização. Então todos esses ministérios são para evangelizar. Quem nunca evangelizou dançando? Quem nunca evangelizou pregando? Quem nunca evangelizou cantando? Então o seu ministério, ele é aperfeiçoado para evangelização. Tá? Ao desenvolver os ministérios através dos dons concedidos pelo Espírito, tudo deve ser feito para que a glória seja somente de Deus. 1 Pedro 4, 11. Então tudo que você fizer para desenvolver o seu ministério, aquilo que você fez tem que ser para a honra e glória de Deus. Tá?
Então, quando alguém vir te dar um tapinha nas costas, oh, que maravilha, você fez muito bem. Não, eu fiz para a honra e glória do Senhor. Então, tudo que você faz é para a honra e glória de Deus, somente de Deus, porque é Ele que vai te capacitar, o dom vem dEle. Então, o ministério vem dEle. Tá? Em santo cuidado e de coração aberto, examine os dons espirituais e busque descobrir o que o Senhor lhe concedeu para o serviço cristão. Então nós vamos lá, tá? Então nós vamos, quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo? Nós vamos ver aqui quais os dons concedidos pelo Espírito Santo. Há pelo menos 3 textos na Bíblia que apresentam a mais completa relação dos dons espirituais. E todos os três são do apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu esses 3 textos, que fala sobre os dons do Espírito. Se você juntar esses 3 textos, você vai ver ali uma completa, os completos dons do Espírito, todos os dons do Espírito. Nós vamos falar de alguns aqui. Tá? Estão inseridos nas orientações da igreja cristã de todo o século da nossa era. Vejamos os dons na ordem que aparecem nos textos. Tá? Então nós vamos ver aqui conforme os textos. Então nós vamos lá para o texto de Romanos capítulo 12. Nós vamos para o texto de Romanos capítulo 12, tá? E você pode conferir também em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 10 em diante. Então vamos lá. O primeiro dom, o dom de profecias. Romanos capítulo 12, no verso 6. E 1 Coríntios capítulo 12, no verso 10. O dom de profecias é a capacidade dada pelo Espírito Santo de perceber, aprender as verdades bíblicas e a vontade de Deus revelada nas Escrituras, declarando-as através de pregação, de tal maneira que os crentes sejam edificados em sua fé e os incrédulos assumam um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Paulo desejava que o maior número possível de discípulos tivessem esse dom. 1 Coríntios capítulo 14, do 1 ao 5. Aquele que recebe esse dom do Espírito tem tudo para ser um bom pregador. Então vamos lá, o dom de profecias. O dom de profecias ele te dá, o Espírito Santo te concede para que você entenda de uma maneira sobrenatural as Escrituras. E você vai transmitir esse entendimento através de uma pregação. Você vai ser tão eloquente na sua pregação que vai levar os crentes a conhecer a verdade de Deus e aos que não são crentes a ter ali um desejo maior pelo amor de Deus. Então Paulo desejava que todos os discípulos tivessem esse dom. Então, queridos, se você tem este dom, você tem toda a possibilidade de ser um ótimo pregador. Você tem a tendência de ser um excelente pregador, capacitado pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso, capacitado pelo Espírito Santo. Número 2, o dom de ministério ou o dom de serviço. Romanos capítulo 12, no versículo 7. O dom de ministério é intimamente relacionado com os dons de misericórdia e o dom de socorro, que é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para alimentar, proteger os seguidores do Senhor Jesus Cristo e cuidar deles. Em Atos capítulo 20, no versículo 28, em Efésios capítulo 4, 11 e 12, e 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 12. Vamos recapitular, tá? O dom de ministério ou de serviços. Nós fizemos na escola bíblica um teste vocacional, tá? E muitos dos alunos, muitos dos irmãos deu para o dom de misericórdia e de socorro.
Então, esse dom de misericórdia e de socorro, ele está ligado aos dons de ministério, que é a capacidade concedida pelo Espírito Santo de alimentar, proteger e cuidar todos aqueles que da igreja, todos os seguidores de Jesus Cristo, tá bom? Então esse é o dom de ministérios. Então vamos lá, 3, o dom do ensino, em Romanos capítulo 12, no versículo 7. Eu estou dando as referências porque eu quero que vocês vão lá e vocês confiram tudo que eu estou falando. Todas as referências foram conferidas, mas eu quero que vocês peguem e vocês confiram todas as referências que eu estou dando. Então o dom do ensino, Romanos capítulo 12, no versículo 7. O dom do ensino é a capacidade para ser mestre, ensinando as profundas verdades da palavra de Deus, com paciência e carinho aos faltos de entendimento, aqueles que não têm entendimento, ou seja, aos novos convertidos, e também alguns que já são velhos convertidos, tá? Mas ainda tem um pouco de falta de entendimento. É um dom indispensável para o ministério pastoral. 1 Timóteo 3:2. Esse dom é importante porque prepara a igreja para enfrentar dificuldades causadas por heresias que, vez por outra, sopram nos arraiais do povo de Deus. Parece que Paulo tinha essa preocupação quando mandou Timóteo ensinar os homens fiéis e idôneos. Então, o dom de ensino é a capacidade de ensinar a palavra de Deus com paciência e amor. Todo pastor tem o dom de ensino, tá? Porque todo pastor é mestre, porém, nem todo mestre é pastor. Que fique bem claro isso, tá? E Paulo tinha essa preocupação, porque estavam crescendo o número de falsos mestres, de falsos profetas. Então Paulo tinha essa preocupação, ele mandou que Timóteo fosse instruir na palavra os homens fiéis e idôneos da igreja, tá? Então essa era a preocupação de Paulo. 4, o dom de exortação, Romanos capítulo 12, no versículo 11. A palavra aqui introduzida por exortação tem o sentido de encorajamento, conforto ou consolação. Dá a ideia de colocar-se ao lado de alguém para ajudar, relacionada com a mesma palavra usada para designar o Espírito Santo, o Consolador. Então quem tem o dom de exortação, ele tem a capacidade de encorajar, de confortar, de consolar aquele que precisa de ajuda. Quem nunca se deparou com alguém na igreja que está meio desanimado, que está passando por uma dificuldade, por algum problema, e você vai lá e ajuda aquela pessoa? Então você está exercendo o dom de exortação. Então você está exercendo este dom de encorajamento, de conforto, de consolação, tá? Então esse dom ele se dá muito ao dom do Espírito, ele lembra muito o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Vocês lembram lá em Mateus que Jesus fala que ele iria dar um Consolador que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Então o Espírito Santo exerce o dom de exortação, porque ele nos consola. Tá? Então vamos lá. Barnabé, ele tinha esse dom, né? Ele se chamava filho da exortação. Barnabé, que esteve ali com Paulo, ele tinha exatamente este dom. Você pode conferir lá em Atos capítulo 4, no versículo 36. Tá? Número 5, o dom de oferta, liberalidade em dar, contribuir, repartir, tá? Romanos capítulo 12, no versículo 8, e 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 3.
O Espírito capacita os discípulos para contribuir com sacrifício e além das suas possibilidades, fazendo com que sua maior alegria seja a contribuir ainda mais para a obra do Senhor. Barnabé também tinha esse dom, bem como os crentes da Macedônia. Por que eu coloquei aqui os crentes da Macedônia? Porque a igreja primitiva fazia isso. Eles distribuíam aquilo que eles tinham. Se eles tinham uma propriedade, eles vendiam aquela propriedade e dividiam entre os mais pobres. Então eles tinham esse dom, eles tinham essa capacidade de doar aquilo que tinha, tá? Então vocês vão conferir isso em Atos capítulo 4, no versículo 32, e também 2 Coríntios no capítulo 8, no versículo 1 ao 5. E o dom de liderança? O dom de liderança nós vamos lá encontrar em Romanos capítulo 12, também no versículo 8. O Espírito Santo outorga a alguns discípulos cristãos a capacidade de presidir e dirigir os outros em amor. Hoje, há muitos que dizem, nosso problema é falta de liderança. Alguém já ouviu alguém falar isso? Pô, nossa igreja está com falta de liderança. O nosso problema hoje é falta de liderança. Não tem ninguém para liderar isso. Quantas vezes nos corredores da igreja já foram dito isso? Tá? Então, hoje é muito comum, muito corriqueiro as pessoas falar isso. Imagine nos primeiros séculos, na época de Cristo. No nosso tempo agora, nós temos seminários, nós temos estudos, YouTube, nós temos tudo para poder estudarmos e aprendermos a como ser um ótimo líder. Naquele tempo eles não tinham. Imagina o que eles não falavam. Imagina o que eles não tinham. Só que eles tinham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo capacitava aquele povo em dirigir. Uma prova disso é Josué. Josué conduziu aquele povo até a terra prometida. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Foi um dos maiores líderes da época. Tá? Mas ainda hoje o Espírito Santo continua dando essa capacidade de conduzir um grupo. Tá? Se você é um líder, peça a Deus para te capacitar a cada dia. Ou se você deseja ser um líder, peça a Deus tal capacitação. Porque o Espírito Santo ainda capacita as pessoas, os discípulos, a serem uns líderes. E você pode conferir lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 3. E é um dom necessário aos pastores e demais obreiros da igreja. Então, esse dom de liderança, ele é um dom necessário para todos os pastores e para todos que exercem um serviço a todos os obreiros da igreja. Tá? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 12, e em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 17. Então, todos aqueles que exercem a função de obreiros na igreja e todos os pastores, eles têm que ter o dom de liderança. Porque vocês imaginam um pastor que não tem liderança? Como que é essa igreja? Fica difícil. Então o pastor tem que ter o dom de liderança. E se o pastor não tiver, ele tem que pedir a Deus. Porque a palavra fala, se a gente pedir o dom a Deus, Deus dá o dom a nós. E nós temos que escolher os melhores dons. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. 7. O dom de misericórdia. Romanos 12, 8. Nosso maior exemplo de misericórdia foi o Senhor Jesus. Todo discípulo cristão, no afã de imitar o seu mestre, deve ser misericordioso. Em Gálatas 6:10. Mas alguns discípulos são dotados de uma capacidade especial para sensibilizar-se com o sofrimento alheio e apresentar-se para ajudar a minorar ou amenizar o sofrimento.
Tá? Então, alguns dos discípulos, alguns crentes na igreja hoje eu conheço, na minha igreja tem, graças a Deus, algumas pessoas que têm o dom de misericórdia. Então essas pessoas são capacitadas pelo Espírito Santo e a sensibilizar-se com o sofrimento alheio, com o sofrimento de outras pessoas e ajudar essas pessoas a amenizar o sofrimento. Graças a Deus, na minha igreja tem pessoas com esse dom, que já foi falado, eu já falei para essas pessoas, vocês têm um dom de misericórdia, tem que exercer o dom que Deus está dando para vocês, né? E como todos os demais dons, esse dom precisa ser exercido com alegria. Então, qualquer dom que Deus dê a vocês, que o Espírito Santo conceda a vocês, tem que ser exercido com alegria. Nós vamos partir agora para outro texto, em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos dar continuidade aos dons. Número 8, tá? Número 7, nós falamos do número 7, que foi o dom de misericórdia. Nós vamos falar agora em outro texto, 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom de sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8. O dom de sabedoria está mais ligado à área de aconselhamento cristão, que permite ao discípulo ouvir atentamente outro discípulo e ajudá-lo a orientar de acordo com a palavra de Deus, ou ainda respondendo sabiamente às inquirições do mundo, em Lucas capítulo 21, versículo 12 ao 15. Tá? Então o dom de sabedoria está ligado ao dom de aconselhamento. Então, se você tem o dom de sabedoria, você é capaz de aconselhar os cristãos, de aconselhar os irmãos da igreja. 9. O dom de ciência, 1 Coríntios capítulo 12, no verso 8. Este dom habilita, olha só, este dom habilita o discípulo a pesquisar, sistematizar os ensinos da palavra de Deus. A diferença entre o dom de sabedoria e o dom de ciência ou conhecimento é que o primeiro é o dom de sabedoria, ele diz respeito à capacidade de orientar com bons conselhos. Tá? Então o dom de sabedoria ele capacita a pessoa a orientar com sabedoria, com bons conselhos, né? E o dom da ciência capacita para aprender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, se você tem um dom de ciência, você é capaz de entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo profundamente. Aí você para e fala, como é que eu entendi isso aqui que a Bíblia está falando? Porque você tem o dom da ciência, porque o Espírito Santo te capacitou com o dom da ciência. Não é? O dom da ciência não é assim que você vai se tornar um mestre cuca, que você vai pegar a coisa da ciência, que você vai entender o que a palavra te diz. 10. O dom de fé. Eu amo esse dom. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, no verso 9. Esta fé não é a fé que nos traz a salvação. É a profunda convicção da ação do poder de Deus que algum discípulo possui como dádiva divina, mesmo que as circunstâncias estejam completamente desfavoráveis. Os discípulos possuidores desse dom são capazes de agradecer e louvar a Deus por algo que ainda não aconteceu, como já estivesse acontecido. Marcos capítulo 11, no versículos 22 e 24. Então o dom de fé não tem nada a ver com o dom, com essa fé que nos levou a entregar o nosso caminho, a nossa vida a Deus. Não tem nada a ver. O dom de fé é a capacidade de você acreditar que tal coisa, que tal situação vai acontecer,
mesmo que ela ainda não aconteceu. Então você tem fé em Deus. Moisés, por exemplo, ele tinha fé e ele tinha consciência de que Deus ia tirar aquele povo do Egito. Então Moisés tinha o dom da fé. Porque ele sabia que o povo ia sair, mas o povo não tinha saído ainda. Mas ele sabia que o povo ia sair, porque ele tinha fé. 11. O dom de cura. Está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 9 ao 28. Tá? O termo empregado aqui dá a ideia de curar de modo milagroso. Há outro termo no idioma grego para cura, mediante tratamento, de onde originou a palavra terapia. Em nossa língua, por falar em dons de curar. Parece que cada cura deve ser considerada um dom específico. Esse dom é concedido por Deus diante de situações dificílimas, impossíveis da solução humana. Devemos tomar cuidado, pois em nossos dias existem muitos falsos profetas, se aproveitando do sofrimento das pessoas, prometendo curas milagrosas que realmente não acontecem. Então, queridos, o que acontece? O dom de cura. O dom de cura Deus vai dar. A pessoa fala, eu tenho dom de cura, eu oro pela pessoa, a pessoa cura. Não. A pessoa que é capacitada por Deus para curar, Deus vai lá num pastor que não tem um dom de cura. O pastor ele tem um dom da palavra. Deus vai lá e fala, ora, essa pessoa vai ser curada. Isso não significa que aquela pessoa tem um dom da cura. Tá? Então, o dom de cura é dado para Deus, é dado por Deus em situações dificílimas, em situações em que o homem fala assim, não tem mais jeito. Na hora que o homem fala que não tem mais jeito, que não vai dar mais, aí Deus entra com o dom de cura. Aí Deus entra com o dom, com a providência divina. Tá? Temos que tomar muito cuidado, porque existem muitas pessoas, muitos falsos profetas, que estão se aproveitando disso. Que estão se aproveitando do sofrimento do povo para poder prometer curas milagrosas. Traz aí o seu carro, dou o seu carro para a igreja que Deus vai curar você. Vende a sua casa e dou o dinheiro para a igreja que Deus vai curar você. Então tem pessoas hoje que estão usando o dom de curas para benefício próprio. Então tem pessoas hoje prometendo curas milagrosas que não vão acontecer, que não acontecem. Tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. 12. O dom de operação de milagres. Não é a mesma coisa do dom de curas? Não é a mesma coisa. São outro dom completamente diferente. Então nós vamos conferir 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 10 em diante, até o 28. Em nossos dias, ainda que os milagres não sejam propalados, Deus, pelo seu poder, ainda recebe glória ao intervir de maneira sobre-humana, soberana, no curso dos acontecimentos humanos, para cumprir os seus desígnios, usando meios que desafiam qualquer explicação puramente racional. Ele pode usar qualquer discípulo para executar seu plano. Então, o dom de operação de milagres, Deus pode usar qualquer um que for da vontade dele para poder usar, para poder operar milagres. Tá? Então, a operação de milagres é uma coisa que você se fala assim, não, isso aqui realmente é sobrenatural. Isso aqui está fora da explicação humana, está fora do contexto humano. Então, esse é o dom do milagre. E Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Tá? 13. O discernimento de espírito. 1 Coríntios 12, 10. E trata-se de uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo para
distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira. Deus concede este dom para que outros discípulos sejam protegidos. Então Deus vai conceder este dom na igreja de Deus. Deus vai conceder este dom para que a igreja não seja enganada, para que mentiras não estejam dentro da igreja. Então você vai conferir lá em 1 João, capítulo 4, no verso 1 ao 6. 14. A variedade de línguas. 1 Coríntios 12, do 10 ao 28. É o dom que aparece como o menor de todos. Este é o dom que, entre aspas, é o menor dom de todos eles, né? Além de aparecer como o último da lista, Paulo gastou bastante tempo para estabelecer a inferioridade desse dom em relação ao dom de profecias. Esse é o único dom que beneficia apenas quem possui. Tá? 1 Coríntios capítulo 14, no verso 1. Por que Paulo coloca este como o último dom? Por quê? Porque este dom, quem possui o dom de variedades de línguas, ele edifica a si mesmo. O dom de línguas, ele vai edificar quem está falando. Porque o Espírito Santo vai falar com a pessoa, com a própria pessoa, no seu íntimo. A não ser que tenha um intérprete. A não ser alguém que tenha o dom de interpretação de línguas, que é o próximo dom. Então, se na igreja tem o dom de interpretação de línguas, aquela variedade de línguas vai edificar a igreja, porque a igreja vai entender aquele dom de línguas. Caso contrário, o dom de línguas só vai edificar quem está falando. Então, não que ele não seja importante, ele é importante, mas ele edifica somente aquele que possui. Tá? Vamos falar agora sobre o dom do apostolado, ou ser apóstolo. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 28, e Efésios 4, 11. Se tomarmos a palavra apóstolo, em seu sentido restrito, teremos somente os 12 apóstolos, né? E Paulo, em Lucas capítulo 6, no versículo 13, em Romanos 1, todavia, num sentido mais amplo, não vamos globalizar, vamos aumentar isso daí, podemos falar sobre Barnabé, sobre Apolo, Silvano, até mesmo o próprio Timóteo. Eles também eram apóstolos. Então, eles também eram considerados apóstolos. Está aí lá em Atos capítulo 14, no versículo 14. 1 Coríntios 4, do 6 ao 9. 1 Tessalonicenses 1, 1. E 1 Tessalonicenses 2, 6. E todos aqueles que são enviados por Deus para uma tarefa específica. Então, se você é enviado por Deus, você também é um apóstolo, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos passar para Efésios, capítulo 4, mudar o texto. Lembra que eu falei que eram 3 textos? Vamos falar agora apenas alguns dons citados em Efésios, capítulo 4. O dom de evangelizar, o evangelista, Efésios 4, 11. O discípulo que recebe esse dom do Espírito é capaz de levar uma pessoa a uma decisão de comprometimento pessoal com Jesus Cristo. É claro que todos temos essa tarefa, mas o evangelista possui uma habilidade fora do comum para conduzir as pessoas a Cristo. Então o evangelista, ele não é ele, é o Espírito que envolve ele, é o Espírito que capacita ele. Quando ele evangeliza, quando ele fala da palavra, ele tem ali aquele dom. Na hora o Espírito Santo convence aquela pessoa a se render a Cristo. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo ao evangelista. Tá? Outro dom
ser pastor e mestre, Efésios 4:11. Embora nem todo mestre seja pastor, todo pastor deve ser mestre. Já citei isso lá na frente, né? Que nem todo mestre é pastor, porém todo pastor deve ser mestre. Deus tem chamado alguns discípulos para o trabalho pastoral, a fim de conduzir em amor o seu povo. Há ainda outros dons que não são considerados aqui, como por exemplo o dom do celibato, em 1 Coríntios capítulo 7:7, o dom de hospitalidade, 1 Pedro 4:9-10, 1 Timóteo 3:2, Tiago 1:8, o dom do martírio, 1 Coríntios 13:3. O Espírito Santo é soberano para capacitar os discípulos com o dom que Ele quer. Então o Espírito Santo vai te capacitar com o dom que Ele quer, não com o dom que você quer. Da mesma forma, Ele pode extinguir qualquer dom que julga desnecessário para a igreja. Ou seja, se determinado dom o Espírito Santo julgar que não é necessário para a igreja, Ele vai tirar aquele dom e vai dar um dom que a igreja necessita. Tá? Então, é assim, é muito importante entendermos que o Espírito é Deus, soberano, e não age de acordo com os nossos caprichos. Fica bem claro isso. Tá? O Espírito de Deus é soberano e não age de acordo com os nossos caprichos e vontades. Ponto final. Tá? E pode ser que um dom seja transitório pelo Espírito Santo e em dado momento o mesmo Espírito capacita alguém com esse dom para cumprir os seus planos. Vou traduzir aqui para vocês. Tá? Então pode ser, vamos citar por exemplo, um dom de cura. Existe uma pessoa que tem falado com Deus, tem pedido a cura para Deus há muito tempo, e vai uma pessoa lá, um irmãozinho da igreja, Deus usa aquele irmãozinho com um dom de cura. Ora pelaquela pessoa é curada. Só que aquele irmãozinho não tem um dom de cura, porque o Espírito Santo, ele usa, dá aquele dom transitório, aquele dom que estava sendo necessário naquele momento. O Espírito Santo capacita alguém para fazer os planos dele, para que o nome de Deus seja glorificado. Então o Espírito Santo capacitou aquele irmãozinho com o dom de cura. Não que aquele irmão tenha o dom de cura. Deu para entender? Mais ou menos? Então é isso daí, gente. Então nós vamos concluir aqui que o discípulo deve deixar-se usar pelo Espírito Santo. E cada vez perguntaram, certa vez perguntaram a Spurgeon, acerca de Spurgeon, né? Uma pessoa perguntou acerca de Spurgeon, um teólogo, né? Será que ele possui o Espírito Santo? A outra pessoa respondeu, se ele possui o Espírito Santo, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo possui esse homem. Então fica aí, para que você pense, será que você possui o Espírito Santo? Não queira possuir o Espírito Santo, mas sim deixar que o Espírito Santo te possua. Nunca queira possuir o Espírito Santo, mas sim o Espírito Santo possuir vocês. Amém? Então, muitas pessoas querem o Espírito Santo como um instrumento para conceder-lhes possibilidades de usar todos os dons para a glória de si mesmo. Então, por isso que você não pode possuir o Espírito Santo, porque tem pessoas que querem possuir o Espírito Santo para que eles querem usar o Espírito Santo para ele conceder os dons para a glória dele mesmo. Imagina que coisa terrível, o DI está usando o Espírito Santo para ter glória para ele mesmo. Isso é terrível, a glória tem que ser para Deus. O Espírito Santo quer encher completamente as nossas vidas. Para que isso aconteça, é necessário que estejamos vazios de nós mesmos. Se esvazia. Se você catar um copo cheio de água e você querer colocar mais água, não vai
conseguir. Então você tem que esvaziar aquele copo, tirar toda aquela água velha, para que o Espírito Santo enche de água nova. Então você tem que se esvaziar de você mesmo. Aquele copo significa a sua vida e aquela água é você. Então você tem que se esvaziar de você mesmo para que o Espírito Santo encha novamente aquele copo com a água do Espírito. Amém? Então eu tenho algumas tarefas para vocês essa semana. A melhor maneira de saber se você tem um determinado dom é experimentá-lo. Por exemplo, se alguém te convidar você, presta atenção, você vai experimentar o dom. Se alguém convidar você para poder pregar, vá, lê a palavra, estuda, se prepara e pregue. Vá lá e pregue a palavra. Se você se sentir bem, se sentir confortável, sabendo, tendo a certeza que aquela palavra que Deus deu para você, que você levou aquela palavra e pessoas aceitaram a Cristo, sentiram a presença de Deus e você se sentiu ótimo com aquela palavra, continua, meu querido, você tem o dom na palavra, continua, vai nessa força aí. Você pode ter o dom de profecias, então deixa Deus te usar. Portanto, procure nesta semana identificar pelo menos um dom. Vou repetir, procura esta semana identificar pelo menos um dom que o Espírito Santo deu para você. Vai procurando aí, vai orando, vai se preparando e tenta identificar aí pelo menos um dom. Eu sei que você tem, porque cada crente tem pelo menos um dom. E eu tenho certeza que você tem mais de um dom, porque Deus capacita. Tá? Depois de descobrir o seu dom, dedique-se em exercitá-lo para a edificação da igreja. Então, quando você começa a exercitar o seu dom, você vai estar não edificando não somente você, mas a igreja onde você congrega. A sua casa também será edificada. Tá? Porque eu quero que vocês lembrem bem que o seu primeiro ministério é dentro da sua casa. E lembre-se, os dons são dados ao crente para que a igreja cumpra a sua missão. Diante disso, nenhum crente pode dizer que não tem dom de fazer discípulos. Então, todos nós temos o dom de fazer discípulos. Tá? Então, vamos lá. Outro exercício. Eu quero que vocês, esta semana, memorizem Efésios capítulo 4, no verso 11 ao 13. Memorizem Efésios 4, do 11 ao 13. Outro exercício. Compartilhem com os outros o que você tem aprendido sobre os seus dons espirituais. Compartilhe com seus familiares, com seus irmãos da igreja, os dons que você descobriu que você tem, que você está exercendo. Tá? Outro, nesta semana, leia os seguintes textos e meditem neles. Meditar, queridos, é estudar, não adianta só você ler, não, vocês têm que ler e meditar. Cada dia vocês vão ler um texto. Primeiro dia, Romanos capítulo 8, do 1 ao 8, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Segundo dia, Romanos capítulo 12, no versículo 9 ao 21. No terceiro dia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. No quarto dia, 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 12 ao 31. No quinto dia, 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13. No sexto dia, Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 16. No sétimo e último dia, Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 32. São todos textos que vão te ajudar a identificar o Espírito Santo de Deus. E esta foi mais uma aula online. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus em nome de Jesus.